Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Um prazeraço estar aqui falando com vocês sobre negociação, avaliação, algo absolutamente humano, mexe com o comportamento humano. E há pouco a Thelma me passou o bastão dessa fala, né? Só para conectar com o que vem por trás aí. E a gente percebe que esse processo de avaliação que está sendo apresentado, ele, na realidade, é um roteiro extremamente rico para a nossa vida lá fora. E aí que é o grande barato, porque é um aprender fazendo. Cada pergunta que vocês observarem no processo de avaliação, se colocar, em vez da equipe, colocar a palavra a parte, a outra parte, o outro, as pessoas que estão interagindo com você, essas perguntas, essas questões vão fazer sentido para a vida comum nossa, como um roteiro. Então, aí o Meeting também, com esse processo de avaliação, ele insere um roteiro dinâmico da vida de cada um dos casos que a gente estiver trabalhando. E aí, a preparação, ela é fundamental, né? E eu trago aí um comparativo com o esporte. Antes de estar no Meeting, eu estive nas Olimpíadas do Rio 2016, e o esporte dá aulas assim fantásticas sobre a questão da preparação, né? E lá a preparação era tudo, porque eram índices, eram tempos, eram recordes que precisavam ser atingidos. Então, você via aquelas equipes se preparando absolutamente para desempenhar um papel de competição buscando o máximo do seu resultado. E essas perguntas, se você está preparado, se você conhece com quem você vai competir, que tipo de coisa você está fazendo, é absolutamente vital, essencial. Agora, fundamental para aquelas pessoas, elas acreditavam no processo de preparação. Elas tinham um objetivo, uma paixão, eles queriam. A hora que aquelas pessoas, eu tive muito próximo, tive a sorte, né, de estar próximo do bastidor onde estava o Bolt, fazendo a última reflexão dele para poder correr os 100 metros dele lá no Engenhão. Assim, eu tive a 5 metros, fiquei mirando ele, e depois eu corri um local para ver, né? Porque 11 segundos ele se preparou 4 anos para 11 segundos. E eu não podia perder porque não podia fazê-lo voltar. Ó, repete para mim 11 segundos. E ele venceu. Há uma preparação infernal. Então, essa questão dele acreditar faz todo sentido. A, a Camille falou no vídeo dela sobre a dinâmica. Então, é uma dinâmica, é um roteiro de uma dinâmica que precisa acreditar, né? E eu, particularmente no esporte, eu participei de uma competição chamada Revezamento 4x100. São 4 pessoas em que você... Aí que vem a questão da Thelma de entregar um bastão. A gente treinava para 100 metros, para entregar o bastão para o outro, né? E os 100 metros aí está de propósito, porque na competição tem um tempo. Há necessidade de se preparar para um tempo. Eu não tenho o dia inteiro para negociar, para passar o bastão para o outro. Eu tenho um tempo curto, eu vou dizer curto, mas suficiente para a gente poder fazer. E nessa corrida de 4x100, aí eu falo como participante, foi um esporte que eu sempre gostei. Você tinha que conhecer os seus colegas, porque ele ia correr na frente, com a mão para trás, e você ia entregar o bastão na hora. Não podia entregar o bastão nem muito antes e nem muito depois,
porque senão você perdia. E você não ganha sozinho, ganha os 4 quando os 4 conseguirem fazer a troca do bastão e chegar na final. Aí uma preparação, um treinamento infernal. Voltando para a Olimpíada, essa preparação eles chamavam sessões de rehearsal. Rehearsal era o ensaio, simulação preciosa, delicada, faz, volta, repete, vem, faz. É isso. E a gente fazia, tinha que ser feito esse rehearsal. Então, treinamento, preparação, ensaio, simulação, o nome que você quiser dar. Essa preparação é fundamental, né? E essa dinâmica também de ser espontâneo, porque existem os critérios, existem os pilares, mas não deixe de ser você mesmo no processo, né? Então, essa é a minha contribuição da preparação, né? Na fase de preparação, tem o momento em que você vai dizer para os avaliadores como é que você se preparou e o que é que você vai mostrar ali na hora. E vai ser. Você vai falar, eu me preparei, e não tenha medo de dizer o que os jurados, os juízes, verão lá na frente. Tá? Olha, eu fiz isso. Preste atenção em mim, porque eu preparei isso para vocês. Isso é fundamental. Depois tem uma fase da negociação, muito importante, que está sendo observado, e que é essa questão de você deixar a dinâmica acontecer da melhor maneira possível. E nem é a dinâmica possível, é você falar o tempo todo. E aí a escutativa, pensar coisas, a Camille falou, pensar coisas ali do outro, que o outro está fazendo, isso é fantástico, você precisa estar atento a isso e dar a voz para o outro faz todo sentido para você também estar dentro dessa dinâmica. E, fechado o processo de negociação, tem a reflexão, aí é um recolhimento transparente, honesto, e aí você pode colocar, e o jurado, os juízes vão enxergar também se você teve a percepção dos seus pontos a desenvolver e dos pontos positivos. Olha, eu acho que é o seguinte, eu falei lá atrás, na preparação, que eu ia mostrar para vocês, olha, eu mostrei, foi positivo isso, ganha personalidade à medida em que você reconhece, olha, mas a hora que eu virei aquela curva, não foi bem, que é o tal do primeiro debriefing. Vou falar o primeiro debriefing, porque tem o segundo. E finalizo aqui dizendo um segundo debriefing. Se interessem pela avaliação, pelo feedback também, né? Para pedir para a organização um debriefing pós-meeting, depois que a gente tiver terminado todo o processo, dizer, olha, eu queria conversar de novo. Aí você coloca coaching, você coloca as equipes, todo o grupo de que se preparou para esse momento, para ouvir ao vivo e a cores, e pode ser, inclusive, uma reunião com mentores e avaliadores, coach, equipe, para devolver uma devolutiva. Por quê? Camille falou, a gente está cada hora aumentando o nível e a gente vai subir o sarrafo. Cada edição, o sarrafo está mais alto. Aí eu termino aqui minha fala. No esporte, quem assistiu o salto com vara é fantástico. É uma sessão que começa e termina com o melhor. Coloca o sarrafo ali, 7,16 m, e não pode ser menos que 7,16. E aí o sarrafo está lá. E quem conseguiu 7,18 colocou o sarrafo em 7,18. E aí vai. E a gente tem certeza absoluta, quem está mais tempo, mais que eu, sabe que aos poucos o sarrafo foi sendo levantado. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês.